1 Samuel capítulo 17. Capítulo 17, o verso 11. Quem achou, diga amém. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Verso 12 diz: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este o homem já velho, adiantado na idade entre os homens. E foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos 3 que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Ali, porém, voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava, pois, os filisteus pela manhã à tarde, apresentou-se por 40 dias. Então disse Davi a seu filho: Toma, peço-te para os teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, corre e leva-o ao arraial dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos a ver-lhe, e se vai bem, tomarás o seu penhor. Estava Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja, e os israelitas e filisteus puseram-se em ordem de fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera na mão e guarda a bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntaram a seus irmãos se estava bem. Pode sentar, glorificando a Jesus. Queridos, nós acabamos de ler esse texto, e nós temos aqui a guerra do povo de Israel contra os filisteus. E a Bíblia vai dizer que Samuel era um profeta no tempo de Davi. E a Bíblia diz que Samuel não era qualquer profeta. Samuel, ele era sacerdote, ele era profeta e também ele era juiz. Então, Samuel, ele tinha os 3 ministérios, e diz os estudiosos da Bíblia que Samuel, ele é a figura de Cristo, porque Cristo Jesus tinha os 3 ministérios. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele está obedecendo a seu pai Jessé. E o seu pai Jessé diz para Davi: olha, vai levar alimento para os teus irmãos que estão na batalha. E os 3 irmãos de Davi estavam lá na peleja. E a Bíblia diz que havia lá um gigante, e o nome desse gigante era Golias. E a Bíblia diz que essa peleja durou por 40 dias. Então eu não sei quanto tempo é que você está nesta prova, ou que nós estamos nessa dificuldade, mas eu sei que a Bíblia diz que a peleja do povo de Israel estava durando 40 dias. Então, observando eu esse texto,
olhando as atitudes que Davi teve, eu vejo que Davi usou algumas armas para vencer o gigante. Só vence gigante quem possui armas. Ninguém pode ir para a guerra sem que esteja armado. E você perguntar para um soldado da aeronáutica, do exército ou da marinha, a primeira coisa que ele vai dizer: para ir para a guerra tem que estar armado. Não existe ninguém ir para a guerra sem que esteja com as suas armas. Então, nesta noite, nós vamos aprender algumas armas que Davi usou. A primeira arma que Davi usou está aqui. Ouvindo Saul, todo Israel, as palavras dos filisteus, se espantaram e temeram muito. A primeira arma que nós vamos ouvir, que nós devemos usar, é não ouvir a insolência do gigante. A Bíblia diz que ao invés de Saul e do povo de Israel confiar no Senhor, eles ficaram preocupados com o que o gigante disse. Então, nesta noite, a primeira arma que nós devemos usar é não olhar para o tamanho do gigante, é não olhar para o tamanho da prova, é não olhar para o tamanho da luta, mas é olhar para o Deus que está guardando a tua vida, olhar para o Deus que está protegendo a tua família. Olha, orar ou olhar para aquele que pode resolver o teu problema. A Bíblia diz que o povo ouviu as insolências do gigante e pareceu que eles ficaram espantados. A primeira arma é não temer a prova. A primeira arma é não temer a luta. Alguém vai dizer para você: você vai enfrentar isso, você vai enfrentar tudo isso. Vou, porque eu já estou com a minha arma. E a primeira arma para ir para a guerra é não olhar para o tamanho da dificuldade, é não olhar para o tamanho da luta, mas é confiar no Deus que está com você. E a Bíblia vai dizer que a segunda arma que Davi usou para vencer o gigante, a segunda arma está bem aqui. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que um homem que feriu o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isento de imposto, e a casa de seu pai Israel? Então falou Davi os homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que feria este filisteu? Tirar a afronta de sobre Israel? Quem pôs este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Oh, glória! A primeira arma para vencer o gigante é não ouvir a voz do pessimista. Nós não podemos ser pessoas pessimistas. Quem é pessimista é aquele que diz: eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai conseguir. Observe que Saul disse: olha, quem venceu o gigante vai casar com a minha filha, quem venceu o gigante vai ficar rico, quem vencer o gigante não vai pagar mais imposto em Israel. E ao invés dos homens se habilitarem para dizer: então vamos participar, eu quero também casar com a filha do rei, mas ninguém se habilitou. Por quê? Porque todos foram embora. Mas Davi não ouviu a voz dos pessimistas que foram embora. Davi disse: quem é esse para se levantar contra o exército do Deus vivo? Glória! Não ouça a voz dos pessimistas. Porque existem pessoas que são pessimistas e vão dizer para você: ei, Bobão, para de te esforçar nesse teu emprego.
Irmão, não para de você se esforçar, para de você trabalhar. Olha, para com isso, é melhor tu entregar logo o teu lugar, é melhor tu logo ir embora para tua casa, é melhor logo tu desistir. É a voz do pessimista, mas quem confia no Deus que serve não ouve a voz dos pessimistas. Você só vai vencer o gigante se deixar de ouvir a voz dos pessimistas, aquele que diz para de orar, aquele que diz que existe, aquele que diz para de ir para a igreja, aquele que diz para de buscar a Deus, para de servir a Ele. É a voz dos pessimistas, mas a voz de quem confia em Deus continua. Vai que Deus vai te abençoar, vai que Ele vai abrir a porta, vai que Ele vai abençoar a tua casa, vai que Ele vai mudar a tua história. A segunda arma é não ouvir a voz dos pessimistas. Vamos ouvir a voz dos que têm pensamento positivo. Lembra que quando a Bíblia diz que os espias foram ver a terra, que era Canaã, a Bíblia diz que os 11 espias foram ver, mas só 2 espias calaram os outros. Porque a Bíblia diz que todos disseram: Moisés, grande é este povo. Eles são um povo gigante, só soldadão grande. É só soldado imenso, eles são grandes, eles são gigantes. A Bíblia diz que Josué e Caleb olharam para Moisés e disseram: Moisés, vamos subir animosamente e vamos possuir essa terra por herança. Como se dissesse: nem que tenha gigante, se Deus deu para nós é nós, se Deus deu para nós é nosso, se Deus deu para nós é nosso, se Deus te deu é teu, não olha para o gigante, se Deus te deu é seu, não olhe para o gigante que está na tua frente. Oh, glória! Para vencer o gigante, não olhe a voz do pessimista. Pastor, e qual é a terceira arma? Está bem aqui. Ouvindo Eliabe, irmão de Davi, mais velho, falar aquele homem, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste a tua ovelhinha? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Oh, glória! Ou seja, ele estava criticando Davi. A quarta, aleluia, arma para vencer o gigante é não ouvir as críticas. Oh, glória! Não ouça as críticas. Se quiser vencer o gigante, não ouça as críticas. A Bíblia diz que por todo o ministério de Jesus, Jesus ouviu muitas críticas. Quando Jesus amava o pecador, ia na casa dele, os outros pecadores ficavam na sua mente pensando: se esse Jesus fosse verdadeiro, não entrava na casa de um pecador. E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: ei, como é que vocês estão aqui criticando? Não sabeis vós que este também é filho de Abraão, onde a salvação entrou nesta casa. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Se tem alguém que não faz acepção de pessoa, o nome dele é Jesus. Ele entra na casa da maconheira, ele entra na casa da prostituta, ele entra na casa de quem não é nada, ele entra em todas as casas que quiserem receber ele. Glória! Quando já receberam a rede, levante a sua mão. Ele não faz acepção de pessoa, ele entra na nossa casa. Glória a Deus! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Não ouça as críticas, porque, irmão, vai ter gente que, ao invés de aparecer gente para nos alegrar: ô, meu irmão, vai contigo. Ô, meu irmão, vai nessa tua força. Ô, meu irmão, vai nessa tua alegria. Mas vai ter um monte de gente para nos colocar para baixo. Vai dizer: ô, para de ir para a igreja, tu está doente. Para de servir a Deus, tu já está sofrendo. Para de ir para a igreja, tu já está desanimado. Mas não ouça as críticas. Confia no Deus que te prometeu a promessa. Confia no Deus que já te fez a promessa.
E Ele confirma nessa noite a promessa da tua vida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, Ele vai cumprir na tua vida, Cristo. Então a quarta arma para vencer o gigante é não ouvir as críticas. Como tem gente que só serve para criticar. Se fosse pelo menos alguma crítica para nos ajudar a crescer, mas é crítica para nos colocar para baixo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi não ouviu as críticas. Quantas pessoas já nos criticaram, disseram: olha, tu escolheu a profissão errada, olha, tu escolheu a faculdade errada, olha, tu escolheu o emprego errado, olha, tu escolheu a posição errada. Mas não ouça as críticas de quem nunca construiu nada. Ouça a crítica daqueles que o Senhor levantou e tem uma resposta para dar para você. Ouça as críticas, não ouça as críticas de quem nunca cresceu e nem vai crescer, porque enquanto nós estiver criticando, Deus não abençoa nós. Precisamos não ouvir as críticas. A outra arma que Davi usou, Saul vestiu a Davi, verso 38, com as suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi disse: não posso andar com isso, e nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então a outra arma para vencer o gigante: não use as armas de ninguém, use as tuas armas. Oh, glória! Pastor, qual foi a arma que Deus me deu? A oração, a palavra, o jejum, aleluia, a comunhão com Deus. Use as tuas armas, não use a arma de ninguém, use as tuas próprias armas, crente. Oh, glória! Oh, glória a Deus e aleluia! Toda ação vai provocar uma reação. Quer saber disso? Eu te provo na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus disse: pedir. Pedir é uma oração. E qual é a reação? Abrir e suavizar a porta. A outra, Jesus disse: batei, 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 e a porta se abrirá. Bater é a nossa ação, se abrirá é a reação de Deus. Oh, glória! Jesus disse: tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Aleluia! A nossa ação é orar. Agora, aleluia, entregar o que nós pedimos é a reação de Deus. Então, nessa noite, faça a tua ação, e Ele vai reagir ao teu favor nesta noite. A Bíblia diz que Davi, ele teve a ação de ir contra o gigante. E qual vai ser a reação de Deus? Vencer o gigante com Davi. A Bíblia diz que Davi disse: eu irei contra o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmão, a nossa vida cristã, nós servimos a Deus. Não é para nós ter seguidores na rede social. Não é para nós ficar famoso na internet. Pelo contrário, nós servimos a Cristo, porque nós somos uma seta para direcionar a Cristo Jesus. Você é crente para uma coisa só, porque você é uma seta que vai direcionar as pessoas para Cristo. Alguém vai dizer: eu quero ser crente que nem ela, eu quero ser crente que nem ele, eu quero ser crente como ela, eu quero ser uma adoradora como ela é, eu quero ser uma serva como ele é, eu quero ser uma serva como ela é, eu quero ser um servo como ele é. Então você é uma seta que vai apontar para Cristo. É só isso. Aponte para Cristo na tua vida. Aponte para Cristo. Aponta para Cristo, crente, que Ele é o Deus da tua vida. Então não podemos usar as armas alheias. Usemos as armas que Ele confiou para nós.
E a Bíblia diz que Davi não usou as armas de Saul, mas ele usou as armas que ele já possuía. E Davi vai lá no ribeiro, ele pega algumas pedrinhas e ele vai diante do gigante. E a Bíblia diz que o gigante olha para Davi e diz para Davi: tu tá achando que eu sou igual um cão para tu me matar de a pedrada e a paulada? Mas Davi, a Bíblia diz que ele foi contra o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Oh glória! O que é isso, pastor? É você ir determinado, sabendo que você vai vencer. Quando você entrar numa luta, numa peleja, diga: luta, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E o que é isso, pastor? Esta é a senha para você não perder a luta. Esta é a senha para você não perder a luta em a prova. Por quê? Porque você vai ter vitória. Porque quem está na tua frente, manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda no inferno. Ele é poderoso para me dar a vitória, crente. Oh, glória! O crente é o único ser na terra que vai para a guerra sabendo que vai vencer a batalha, porque quem está com ele é poderoso. Quem está com ele comprou todos os povos, línguas e nações pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelos seus pecados. Então nós precisamos usar a arma da determinação, ser determinados a vencer. Precisamos estar determinados a vencer. Não podemos ir para a guerra achando que nós vamos perder. Nós temos que ir para a guerra confiando que vamos vencer. Temos que ir para a guerra tomando posse de que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque o diabo, ele não está preocupado com a nossa casa, com a nossa roupa, nada disso. Ele está preocupado com a nossa alma. A Bíblia diz que ele é o arqui-inimigo de Deus e ele é o inimigo do ser humano. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, mas veio Jesus para desfazer as obras do diabo. Oh, glória! Oh, aleluia! Encerra agora. Para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Então é por isso que nós estamos aqui, porque Ele é a nossa fortaleza. Nós não cantamos por cantar, não pregamos por pregar, pregamos porque Ele é a nossa fortaleza. Quando você chegar na sua casa, você pega o Salmo 73 e lê o Salmo todo, e a Bíblia vai dizer no Salmo 73 que Asaf, que era músico da casa de Deus, Asaf estava para se desviar, estava os seus pés prestes para vacilar, mas a Bíblia diz que Asaf começou a olhar os homens, começou a olhar os ímpios, ele disse: os ímpios têm riqueza, não tenho, os ímpios têm saúde, eu não tenho, os ímpios estão na paz e eu não estou, os ímpios estão na bênção, eu estou sofrendo. Mas a Bíblia diz que Asaf disse: eu até que eu entrei no templo. A Bíblia diz que quando Asaf entra no templo, Asaf diz assim: agora eu entendi. O que foi que ele entendeu, pastor? No finalzinho do Salmo 73, Deus disse para Asaf: Asaf, os ímpios podem perder tudo que tem a qualquer momento, mas você não. Vai por quê, Senhor? Porque tudo que tu tens fui eu que dei, e eu sou a tua fortaleza. É por isso, Asaf, que tu não vai perder nada do que tu tem, porque eu sou a tua fortaleza. Quem é que tem Ele como a sua fortaleza? Levante a mão. Estamos de pé porque Ele é a nossa fortaleza. Cantamos porque Ele é a nossa fortaleza. Estamos aqui nessa igreja porque Ele é a nossa fortaleza. Mas uma porta aberta porque Ele é a nossa fortaleza. Fica de pé nessa noite. Ele é a tua fortaleza.
Ele é a minha fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. Oh glória, oh glória, eu estou sentindo Deus nessa noite. Ele está no nosso meio, Ele pode, Ele tem, Ele faz, Ele é poderoso, Ele é a nossa fortaleza. Olha, vai a suribicanda rápia, alabacanda, 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 alabacanda rápia. Ele é a nossa fortaleza.